Olá! Nosso grupo irá falar sobre os materiais magnéticos. Então, o que é magnetismo? Magnetismo é uma força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetos, como por exemplo os ímãs e os materiais ferromagnéticos. Bom, de acordo com as leis da física, o fenômeno do magnetismo atua através de polos, forças magnéticas divergentes, denominadas polo norte e polo sul, ou então de polos magnéticos. Os ímãs, por exemplo, apresentam dois polos em que o magnetismo se manifesta com maior intensidade. Como foi citado anteriormente, o magnetismo é um fenômeno pelo qual os materiais se impõem a uma força ou influência de atração ou repulsão sobre outros materiais. E agora sobre os materiais magnéticos, a gente sabe que os materiais magnéticos são separados em três categorias principais, que são os materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, onde eu estarei citando sobre cada um deles. Materiais diamagnéticos. Antes de eu falar dos materiais diamagnéticos, você tem que saber o que é diamagnetismo. É um termo utilizado para designar o comportamento dos materiais serem ligeiramente repelidos na presença de campos magnéticos fortes. Materiais diamagnéticos. Todos os materiais podem ser considerados diamagnéticos, porém, essa característica é insignificante quando o material é paramagnético ou ferromagnético, pois são caracterizados por não serem atraídos pelos ímãs. No caso, é um exemplo da água, da madeira, do bismuto, do grafite, plásticos e até alguns metais, como mercúrio, ouro e prata. Quando um material diamagnético é colocado na presença de um campo magnético externo, ele estabelece em seu interior outro campo magnético em sentido oposto, ao qual ele foi submetido e que desaparece quando o campo externo é removido. É o mesmo que dizer que esse tipo de material é repelido pelo campo magnético. Materiais paramagnéticos. Antes de falar dos materiais paramagnéticos, eu vou falar sobre o paramagnetismo. Ele consiste na tendência que os dipolos magnéticos atômicos têm de se alinharem paralelamente com um campo magnético externo. Esse efeito ocorre devido ao spin mecânico quântico, assim como o momento angular orbital dos elétrons. Caso esses dipolos magnéticos sejam fortemente unidos, então o fenômeno poderá ser o ferromagnetismo ou ferrimagnetismo. Materiais paramagnéticos. São aqueles materiais que têm seus momentos angulares alinhados ao serem colocados nas proximidades de um campo magnético, fazendo com que o material tenha um comportamento parecido com o de um ímã. No caso, quando eles estão na presença de um campo magnético, eles são atraídos, e quando retirado esse campo, eles perdem essas suas propriedades e voltam a se comportar normalmente. Um exemplo é o alumínio, o sódio, o magnésio e o cálcio, sulfato de cobre e entre outros. Materiais ferromagnéticos. Antes de falar dos materiais ferromagnéticos, você tem que saber o que é ferromagnetismo. É um mecanismo básico pelo qual certos materiais formam ímãs permanentes ou são atraídos por ímãs. Materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, eles possuem uma memória magnética, pois quando são submetidos a um campo magnético, seus momentos angulares se alinham, como acontece nos materiais paramagnéticos, e quando esse campo é retirado, eles continuam se comportando como um ímã. Por exemplo, o ferro, o níquel, o cobalto e algumas ligas. Permeabilidade magnética. Aqui podemos ver na imagem a permeabilidade de alguns elementos, sendo eles os diamagnéticos, que encontramos materiais como ouro, mercúrio, a prata e entre outros. Os paramagnéticos, sendo eles alumínio, paládio, platina e por último os ferromagnéticos, como cobalto, níquel, aço, entre outros. E além dessas categorias citadas acima, também vemos o ferrimagnetismo, o antiferromagnetismo, materiais magnéticos moles e domínios estéreis. Ferrimagnetismo. O que é o ferrimagnetismo? É um tipo de magnetização permanente cuja origem microscópica é similar à do ferromagnetismo, mas em que os elementos magnéticos dos íons vizinhos se alinham em sentidos opostos.
Quando esses momentos são elevados e de intensidades diferentes, como nas ferritas, a magnetização resultante pode ser elevada. Bom, o antiferromagnetismo é um ordenado magnético de todos os momentos magnéticos de uma amostra. Elas ficam na mesma direção, mas em sentido inverso. O antiferromagneto é todo e qualquer material que pode estar apresentando o antiferromagnetismo. A interação antiferromagnética é o mesmo que a interação magnética, que faz os componentes magnéticos tendam a se dispor na mesma direção e em sentido inverso. Dessa maneira, eles se cancelam e têm o mesmo valor absoluto, ou reduzindo-se são distintos. É importante ressaltar também que o ferromagnetismo, a interação antiferromagnética se destrói a alta temperatura por efeito da entropia. A temperatura acima da qual não se aprecia o antiferromagnetismo é chamada de temperatura de Néel. É mais comum que os antiferromagnetos estejam divididos em domínios magnéticos. Em cada um desses domínios, todos os momentos magnéticos se alinham. E nas fronteiras entre esses domínios há uma certa energia potencial, mas a formação de domínios está compensada pelo ganho da entropia. E concluindo, é que ao submeter o material antiferromagnético a um campo magnético muito intenso, alguns dos momentos magnéticos se alinham paralelamente com ele, ainda à custa de se alinhar também em paralelo a seus vizinhos, concluindo que dessa maneira se supera a interação antiferromagnética. E é importante ressaltar que geralmente se requer um campo magnético muito intenso para conseguir alinhar todos esses momentos magnéticos dessa amostra. Materiais magnéticos duros e moles. Os materiais magnéticos podem ser classificados como duros ou materiais moles. Os materiais magnéticos duros são os ímãs e caracterizam-se por apresentar força magnética permanente. Já os materiais magnéticos moles são os que apresentam força magnética somente em presença de um campo magnético externo. Aqui está um exemplo de materiais magnéticos duros, que são, por exemplo, os ímãs. Aqui também podemos ver o material magnético mole. Um exemplo dele é anéis para sensores de freio ABS. Estarei falando sobre a esterese. A esterese é a tendência de um material ou sistema de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo do que as gerou. E você pode encontrar diferentes manifestações desse fenômeno. Quando o campo magnético aplicado em um material ferromagnético for aumentado até a sua saturação e em seguida for diminuído, a densidade de fluxo B não diminui tão rapidamente quanto no campo H. Dessa forma, quando H chega a zero, ainda existe uma densidade de fluxo remanescente. E para que B chegue a zero, é necessário aplicar um campo negativo, chamado de força coercitiva. Se H continuar aumentando no sentido negativo, o material é magnetizado com polaridade oposta. Desse modo, a magnetização inicialmente será fácil, até quando se aproxima da saturação, passando a ser difícil. E a redução do campo novamente a zero deixa uma densidade de fluxo remanescente, menos B, R, para reduzir B a zero. E deve-se aplicar uma força coercitiva no sentido positivo, aumentando assim o campo. O material fica novamente saturado com a polaridade inicial. E esse fenômeno que causa o atraso entre a densidade de fluxo e campo magnético é chamado de esterese magnética, enquanto que o ciclo traçado pela curva de magnetização, que podemos verificar no gráfico,
é chamado de ciclo de Stöllner. Bom, nosso grupo chegou à conclusão que todos os materiais possuem propriedades magnéticas, sejam elas diamagnéticas, paramagnéticos e ferromagnéticos, e dentre outros. Também vimos que suas propriedades magnéticas dependem dos momentos de dipolo magnético que todos os átomos possuem. Obrigado!